Eu não sei direito por onde começar esse vídeo, então vamos logo tirar o elefante da sala logo de cara. Sim, o final de Jujutsu foi ruim, foi objetivamente ruim. Foi rushado, cheio de furos, o Sukuna recuperando a técnica reversa na última hora só pra tentar criar um clímax artificial e bem forçadinho, coisa que a própria Jujutsu também é conhecida por fazer o completo oposto, já que ela é conhecida por ser uma autora anticlimática. Quando chega bem na hora, ela corta o clímax. Quando o Itadori estava prestes a matar o Mahito, ela corta o clímax. E ela fez isso simplesmente colocando um protagonismo forçado pro embate final de Itadori versus Sukuna, que é algo que todo mundo já estava esperando e todo mundo estava esperando que seria bom, mas acabou sendo bem que uma bosta. Olha, quando Itadori acertou 8 flashes negros seguidos e conseguiu despertar as técnicas do Sukuna, conseguiu despertar o santuário, já era alguma coisa, já era algo que era esperado por nós os leitores. Já era um momento que a gente estava esperando nessa luta final que iria acontecer, o momento que o Itadori iria brilhar de fato. Veja que ao longo de toda a luta é mostrado o Itadori tentando muito fazer alguma coisa contra o Sukuna e não conseguindo. E toda vez falhava e tentava de novo, falhava e tentava de novo. Até que finalmente ele consegue revidar, até que finalmente ele consegue fazer alguma coisa contra o Sukuna. Ao longo de todo o Jujutsu é mostrado o quanto o Itadori não consegue fazer nada por não ser forte. E finalmente ele é forte, finalmente ele tem força para conseguir revidar. Pela primeira vez o Itadori tem protagonismo. E veja bem como isso foi bem encaixado na hora correta para esse embate final. E veja bem como isso foi muito bem encaixado na luta contra o Sukuna. Enquanto no embate final só foi forçado na sua cara, sem motivos nenhum. Esse era um embate que nós, os leitores, já estávamos esperando desde o início de Jujutsu. E a GG cagou no pau. E cagou forte. É isso. Não tem muito o que ser dito sobre isso. Foi uma merda. A volta dos mortos da Nobara do nada. E bem na hora que o Sukuna ia expandir o domínio e matar o Itadori. Mas que coincidência absurda, não é mesmo? O mais assustador seria ainda seria o fato de que não se passaram nem meia hora desde que ela acordou. Ah, não. Isso é uma merda, já que Jujutsu se apresentou com uma história onde as mortes dos personagens têm peso e significado dentro da história. Trazer a Nobara e todo mundo de volta à vida, sim, é só ruim. O pior de tudo é que antes dessa conclusão, abaixo do medíocre, e eu repito de novo, muito abaixo do medíocre, a GG lança aquele que provavelmente é o melhor capítulo de Jujutsu, o mais bonito, complexo e completo, e escrito pela mesma, cortando bem, como dito no início, cortando bem na hora do clímax do embate final, uma conversa do Sukuna e do próprio Itadori, dando aula de escrita pela mesma, trazendo um puta desenvolvimento pro próprio personagem em si, dele falando sobre como ele não é uma engrenagem e como isso não tá certo. E como sabemos que o fã médio de Jujutsu não sabe ler, pergunte pra alguém que gosta de Jujutsu qual foi o momento favorito dele nessa reta final, e eu duvido que ele vai dizer que foi a conversa do Itadori com o Sukuna. Já tiramos o elefante da sala, já falamos sobre como o final é ruim, já falamos sobre a volta da Nobara que foi forçada e tudo mais. Então, mesmo sendo rushado, eu mesmo aqui, Dr. Gester da Silva, estou aqui para ajudar você, meu caro fã de Jujutsu, que não sabe ler e entender o que a GG Akutami da Silva pretendia com esse final tenebroso. Mentira, eu só tô aqui para dar minha leitura sobre o final horroroso de Jujutsu e o que eu acho que a GG tentou trazer, fazendo um final feliz para a história, e o que até então se apresentava, entre muitas aspas, como um Dark Shonen, e por que ela decidiu simplesmente fazer um final feliz. Essa explicação do final eu peguei de um canal chamado Lax, eu vou deixar ele na descrição. O que significa Jujutsu Kaisen? Jujutsu significa algo como feitiçaria ou magia, ou até mesmo xamanismo. Tanto até que os feiticeiros são chamados muitas vezes ou de feiticeiros ou de xamãs. Inclusive, esse é um detalhe curioso, mas na tradução, a tradução de Jujutsu, ela é tão horrível que ela chamou os feiticeiros de feiticeiros Jujutsus. Você ser um feiticeiro Jujutsu é tipo você falar que eu sou um feiticeiro, é tipo você falar que é um feiticeiro. É que nem aquela piada do filme do Aranha Verso. Kaizen é diferente, porque ela é a junção de duas palavras. Kai significa algo como girar ou andar em ciclos. E Zen significa algo como batalha.
Em outras palavras, Jujutsu Kaisen significa uma eterna batalha entre feiticeiros, e como a feitiçaria é feita através de uma energia que é amaldiçoada, uma energia negativa, isso seria algo como um eterno ciclo de batalhas amaldiçoadas. Era sobre isso que o Mahito falava pro Itadori em seu confronto final. O Mahito falava pro Itadori acordar e perceber o mundo onde ele vivia, que era a guerra, que era uma luta onde o lado correto era o lado vencedor. Me subestimaram, não é? Acharam que iam me exorcizar? Que sou um vilãozinho imbecil dos seus cúmplices de fantas? Fala aí, não foi isso que todos vocês pensaram quando vieram pra cá? Mas se enganaram, moleque idiota! Acorda! Isso aqui é guerra! Não é uma lutinha do bem contra o mal! É um confronto onde o lado mais forte tem razão! Uma batalha dos nossos ideais! É como eu te disse, Yuji, nós somos iguais. Do mesmo jeitinho que mato todos de graça, você também salva as pessoas assim sem nem ao menos pensar! O que está em jogo hoje, Itadori, são os nossos instintos contra os princípios medíocres da humanidade. Uma matança para decidir quem vai sobrar daqui a 100 anos. É só por isso que a gente luta! Jujutsu sempre foi sobre isso, maldição versus humanidade, amor versus egoísmo. Toda a construção da história do mangá de Jujutsu Kaisen foi feita para essa luta final, entre Gojo e seus alunos versus Sukuna, e não entre Gojo versus Sukuna. Em outras palavras, humanidade versus maldição. A GG ela faz um bom trabalho em te mostrar esses dois caminhos, você, o leitor, e não dizer qual o correto a se seguir. Apesar de que no final ela escolheu um lado vencedor desse conflito. A gente vai falar sobre isso mais tarde. O caminho de viver por uma outra pessoa e ajudar os seus. Enquanto isso, o caminho da maldição, o caminho do egoísmo, de viver somente para si mesmo e sem depender de outras pessoas. Veja que quando o Gojo mata Hanami, não vemos ele matando a Hanami da perspectiva do próprio, da perspectiva do jogo. Sim, da perspectiva da maldição, o que vemos ali é um monstro matando seu melhor amigo diante de seu olho. Isso é uma forma inteligente da própria GG subverter a visão do leitor diante da sua própria história. Por exemplo, quando o Itadori está prestes a matar o Mahito, a gente vê ele da perspectiva do Mahito. Da perspectiva do Mahito, é um monstro que tá vindo matar ele. A gente tá vendo a história da perspectiva das maldições. E das perspectivas das maldições, elas só estão tentando sobreviver. Um outro exemplo dessa subversão de perspectiva é o fato de que é possível fazer uma leitura de que o verdadeiro protagonista de Jujutsu Kaisen é o Sukuna. Ao longo de todo o Jujutsu que a gente vem acompanhando, não foi a história do Itadori, sim a história do Sukuna. A primeira página começa com ele e termina com ele. Isso foi uma forma muito inteligente da GG Akutami conseguir subverter a sua visão da história e te fazer questionar qual é o lado correto. Pois muitas das vezes ela mostra ambos os lados. Isso volta ao que eu falei antes, sobre ela te apresentar dois caminhos a se viver, o caminho do amor e o caminho do egoísmo, e ela não te dizer qual é o correto a se viver. Por isso que toda a história gira em torno desse embate final com Sukuna, que é o rei das maldições, portanto o mais egoísta de todos, contra Gojo e seus alunos, que escolheram o lado da humanidade ao invés da maldição. Veja que quando Gojo se tornou mais forte, se declarando o mais honrado entre o céu e a terra, ele teve duas escolhas: matar todo o alto escalão Jujutsu e mudar o mundo à força, isso seria ser egoísta, isso seria seguir o caminho da maldição, ou apostar na educação, que seria seguir o caminho da humanidade, viver por uma outra pessoa, ou seja, viver pelos seus alunos. Até o fim o Gojo viveu pelos seus alunos, apesar de que lá no fundo ele não é uma pessoa assim. Enquanto isso, temos o Sukuna, que fez o caminho oposto. Tanto que no fim da sua vida, ele muda de ideia porque perdeu para a humanidade. O Sukuna fez a mesma coisa que o Gojo, mas ele escolheu o caminho oposto na Era Heian. A gente não sabe por quê, porque bem, não teve flashback, mas no fim da vida, no outro lado, conversando com o Mahito, ele mudou de vida e decidiu que valia mais a pena, quem sabe, viver por uma outra pessoa na próxima. Isso é outra forma de subversão da própria autora. Ela fazer o vilão final, quem sabe, ela fazer aquele que representa a própria sintetização do egoísmo e da maldição no mundo de Jujutsu, trocar de filosofia. Quem sabe o que tem de tão interessante nesse outro caminho que eu não segui? Inclusive, é por isso, meu caro espectador, que o final é feliz e otimista, já que no fim quem venceu foi a humanidade.
E por isso que mesmo tendo a derrota física, ele tem a vitória moral em cima do Sukuna. Já que quem venceu foram seus alunos. Pronto, tá feliz, fãzinho do Gojo agora? Tá feliz? Tá feliz você que tá vendo o vídeo? É por isso. Ele venceu, o Gojo venceu no final. Ele não teve a vitória física, mas ele teve a vitória moral. Aprenda a ler! Mesmo o Gojo tendo escolhido o lado da humanidade, o lado do amor, no caso, viver por uma outra pessoa, ainda assim ele é uma pessoa egoísta. Veja bem, ele foi lutar contra o Sukuna para salvar o Megumi, mas no fundo ele queria lutar por razões egoístas. Ele queria se provar pro Rei das Maldições que ele era mais forte. O mesmo admite que não serve para ser professor. Veja que ele conscientemente ele escolhe viver por uma outra pessoa. Como dito no meu vídeo falando sobre o conceito de sombra em Jujutsu Kaisen. Um pequeno disclaimer aqui no meio do vídeo. Quando eu falo sobre o vídeo, quando eu falo sobre o conceito de sombra em Jujutsu, isso é de um vídeo que eu ainda não fiz. Então, o roteiro tá pronto, só falta gravar e editar. Os personagens da história sofrem da sombra de suas ações. Existe a pessoa que eles tentam ativamente ser, no caso do Gojo, ser um professor, e existe a pessoa que ele realmente é, alguém egoísta e canalha, alguém alienado pela própria força. Veja que no embate final ele estava mais preocupado em superar o Sukuna e surpreender o mesmo do que salvar o próprio Megumi. E é por isso que ele perde no fim, porque se ele vencesse, não seria uma vitória da humanidade sobre a maldição, seria uma vitória do Gojo contra o Sukuna. Mesmo ele tendo abraçado a humanidade, ele não é alguém que naturalmente é. Ele não é alguém que naturalmente vive por uma outra pessoa. E é por isso que o Itadori vence o Sukuna no final, e não o Gojo. Porque ele é alguém que naturalmente escolhe o lado da humanidade. Por isso, a vitória vem dos alunos do Gojo, e não porque eles eram mais fortes do que o próprio ou qualquer merda do gênero, porque eles eram melhores do que ele. Hakari não abaixa a cabeça pra autoridade e corrupção do mundo Jujutsu. Yuta é uma pessoa equilibrada, e o Itadori é alguém bondoso. E por isso que no final ele fala que espera grandes coisas dele, porque o Itadori é algo que ele não é. O Itadori é alguém que é naturalmente, vamos dizer assim, caridoso, generoso, coisa que o Gojo naturalmente não é. Por isso que o Itadori tem que vencer no fim. E por isso que o final é otimista, pois a humanidade, como eu disse, a humanidade venceu. Apesar de eu ter falado ao longo do vídeo sobre como a GG te mostra os dois lados a se viver, mas ela não te fala qual é o correto, como dito pelo Marrito, o lado correto é o lado vencedor. Em outras palavras, o final só é bonzinho porque a humanidade vence. Não significa que esse é o lado correto a se viver. Significa que esse foi o lado que venceu. Assim como no mundo real, países que tacaram o terror e espalharam a miséria e a maldição pelo mundo, hoje em dia são considerados os bonzinhos porque foram eles que venceram as guerras. Em Jujutsu é a mesma coisa. Se o Sukuna tivesse vencido, ele seria o lado correto a se viver. É por isso, meu caro leitor, que o final é feliz. E é isso que a GG Akutami tentou fazer no final da sua história, mas acabou não fazendo. Talvez nunca saibamos por que o final acabou sendo tão ruim. Eu como alguém aqui que tá passando a minha leitura e o que eu achei do final, eu já esperava que o final não seria bom. Eu já tava esperando que o final não seria a coisa mais incrível do mundo. Eu pensei que teria apenas a luta final contra o Sukuna, depois seria depois os próximos capítulos seriam um prólogo e ela iria fechar a história. Pelo menos ia dar um final decente pra história. Não seria o final mais incrível de todos, mas pelo menos um final condizente. É isso, acabou o vídeo. Eu não sei mais o que fazer de vídeo aqui, por mais, é isso. Eu não sei como finalizar esse vídeo. Eu não sei nem se esse canal vai continuar a falar sobre Jujutsu e outros mangás. Eu tô pensando em fazer um vídeo sobre Top Tank Cherry e Bug Ego, que são dois mangás que eu comecei a ler, e fazer um outro vídeo falando sobre game design. Eu realmente não sei exatamente sobre o que esse canal é. Tchau, vai embora, saia do meu vídeo. Olha o cara aqui secão aqui, ó. Tá mó sol lá fora, mano. Você vai ficar jogando essa porra aí? Ah, foda-se, mano. Eu tô de boa. Olha, o desgraçado come até ração de cachorro, mano. Pô, o bagulho é bom. Você já comeu pra saber? O bagulho é mó bom, tiozão. Isso daí hidrata, revigora os escambau. Mas quantas horas você tá jogando essa porra aí? Ah, eu virei, mano. Já tem 3 noites que eu não durmo, mano. O que é noob? Noob é o quê? Noob é uns filha da puta que não sabe jogar, que não consegue matar isso daqui, ó. Esse daqui Você vai morrer aí, caralho. Vou nada, tiozão. O
O bagulho aqui é louco, tiozão. Ó, barata da hora, mano. É da hora, é da hora. Quer um pouco aí, João? O bagulho é bom, mano. Ele desgraçado comeu mesmo, velho.